A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo promoveu um ciclo de debates para discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, a reforma política. A professora do UFRJ, Maria Aparecida Abreu, foi uma das palestrantes e ela falou sobre questões de gênero na representação política. Acompanhe agora, nesta edição do Política na Sala, um resumo com os principais trechos. Por que é o homem que representa o universal? Ou por que é o branco que representa o universal? Foi-me proposto que eu discutisse questões de gênero e representação política, né? Bom, questões de gênero hoje envolvem muito mais do que diferenciações entre mulheres e homens, né? As categorias de gênero hoje estão num nível de diversidade, de questionamento e de pluralidade que tornaria aqui a minha reflexão quase uma reflexão infindável sobre uma discussão de identidade que, inclusive, mobiliza teóricos do porte da Judith Butler, por exemplo, que está praticamente revolucionando a própria concepção de identidade, de self, de indivíduo em relação à questão da sexualidade. Não é disso que se trata a palestra de hoje. Eu reduzi o escopo num objetivo muito menos pretensioso e talvez mais emergencial, que é justamente a igualdade ou a falta de igualdade entre a representação de homens e mulheres. Historicamente, a desigualdade entre homens e mulheres, e quando eu digo historicamente, isso remonta desde a antiguidade, ela está estruturada numa divisão quase que ontológica, quase que constitutiva do mundo entre a esfera privada e a esfera pública, né? Nessa divisão, a esfera pública, em geral, era uma esfera onde os homens atuavam e a esfera privada era basicamente uma esfera em que as mulheres atuavam. Bom, com a evolução histórica e com a conquista das mulheres, essa divisão estrita entre espaço público e espaço privado, ela se matiza um pouco, e uma teórica liberal, a Susan Okin, foi muito feliz em atualizar essa divisão. Para que outro tipo de divisão? A divisão entre o espaço doméstico e o espaço público. Então, é como se hoje a gente ainda vivesse um mundo dividido entre espaço doméstico e tudo aquilo que não acontece no espaço doméstico. Então, na verdade, a desigualdade entre homens e mulheres começa a partir, primeiro, de uma divisão dessas esferas. Até aí, tá, isso é suficiente para estabelecer uma desigualdade? Não, mas ela se torna um ponto de partida para estabelecer a desigualdade quando as atividades da esfera doméstica, em geral, são atribuídas às mulheres de forma predominante, né? O segundo passo para a desigualdade é quando a atribuição dessas atividades em relação às demais, ela é desvalorizada. A atribuição de valor das atividades da vida reprodutiva na nossa sociedade, ela é inferior àquelas atividades da vida produtiva, sendo que, para que a gente viva, ambas as esferas de atividades são necessárias. Bom, em relação à representação política, como que ela se enquadra nessa estrutura de divisão sexual do trabalho? Bom, a representação política, sem dúvida nenhuma, ela é a atividade eminentemente que ocorre no espaço público. Então, ela talvez a última atividade a que a mulher, nesse histórico de divisão sexual do trabalho, de predominância da mulher na esfera doméstica, é a última atividade a que ela provavelmente vai ter acesso de forma igualitária. Se homens têm mais espaço para expressar-se politicamente, isso é um problema? A gente pode imaginar, olha, as mulheres não querem se expressar e os homens se expressam mais. Se eles não forem contrários aos interesses das mulheres, qual o problema? Né? A desigualdade de representação é um problema? Bom,
algumas teóricas vão responder taxativamente. A Nancy Fraser, que é uma das feministas mais influentes do final do século XX, agora começo do século XXI, vai colocar a questão da representação, não só no campo da teoria feminista, mas dos movimentos sociais em geral, como uma das dimensões de justiça. Em que contexto ela diz isso? Olha, os movimentos sociais, eles não clamam somente por redistribuição de recursos econômicos, eles não querem apenas reconhecimento na arena pública, eles querem também representar, eles querem participar da arena representativa, né? Qual que seria a solução? Cotas. Seria, então, a questão de reservar lugares, seja nas candidaturas, seja nos assentos das instâncias de representação, para atender essa dimensão de justiça, para atender uma necessidade de presença das mulheres nas instâncias representativas? Bom, o primeiro argumento contrário, que é um argumento forte, utiliza justamente um dos pilares da própria ideia de democracia eleitoral, que é o quê? O eleitor tem a soberania da escolha do voto e ele não vota em homem ou mulher, ele vota em projetos, em ideologias, em projeto, né? Em conjunto de ideias. Então, o fato de ser homem ou mulher é um fator a mais. Ninguém vai votar em alguém só porque é homem ou só porque é mulher. De fato, provavelmente nem a mais empedernida feminista votaria numa mulher que fosse contrária aos ideais feministas, né? Então, na verdade, a gente vota num conjunto de ideias, e não exatamente em homens e mulheres, né? O outro argumento é também a respeito de uma excessiva preocupação com a liberdade individual. Ora, se as mulheres não se candidatam, não seria porque elas não têm desejo de se tornarem candidatas? Bom, aí tem um problema que é o seguinte: o próprio fato de a mulher não ter desejo de ser candidata não será um problema? Por que será que ela não tem desejo de ser candidata? Será que ela não antecipa os custos de ser candidata, né? Será que esse não desejo de ser candidato se manifesta em todas as esferas representativas? Alguns estudos a respeito de movimentos sociais mostram que, em movimentos sociais de moradia, de, vamos dizer assim, menos visibilidade do ponto de vista da representação, as mulheres estão bastante presentes. De forma semelhante ao que a Natália apresentou em relação aos negros, também conforme aumenta a escala de representação, ou seja, conforme aumenta o nível de representação, o nível de participação das mulheres também diminui. Então, há algo aqui a se suspeitar de que não é exatamente a falta de vontade das mulheres em participarem da política que justifique a ausência delas. A representação política, principalmente do modo como ocorre no Brasil, e recentemente a gente teve o caso da Jandira Fegali com o Alberto Fraga, ela tem uma dimensão física, corporal, de fala e de espaço que é absolutamente inegável, né? O espaço de argumentação política na Câmara dos Deputados ou no Senado não é espaço em que os argumentos vão prevalecer e que a democracia deliberativa, racional, vai ser obtida a partir de diversos argumentos, né, sejam eles obtidos a partir de homens ou de mulheres, e que todos vão ouvir igualmente, né? Na verdade, transitam pelos corredores, e quem já passou pelo Congresso sabe disso, transitam mulheres e homens, e corpos que transitam nesses espaços despertam reações distintas uns nos outros, e alguns têm que suportar, talvez, situações mais desagradáveis que outros, né? Jean Willis, por exemplo, praticamente todos os dias
relata isso nos posts dele nas redes sociais, mas não só João Willis, uma série de outros deputados também fazem isso. Bom, feito esse breve, não tão breve, essa não tão breve introdução teórica, vamos para o diagnóstico da desigualdade entre mulheres e homens, que está presente no mundo todo, variando de contexto para contexto, de instituições para instituições, né? Do ponto de vista geral, aqui eu estou considerando só as câmaras baixas, as câmaras de deputados, tá? Que são as que, de uma certa forma, atendem mais às regras dos princípios representativos. Bom, no geral, a média geral, considerando todo mundo, a média de participação feminina é de 22,4%, considerando todos os países do mundo. Ou seja, uma participação razoavelmente baixa, né? Quando a gente considera todos os países, aqui eu selecionei só alguns, e até para visualizar a posição do Brasil, a gente tem Ruanda e Bolívia, que são os países que têm mais de 50% de participação feminina. Depois a gente tem uma série de países ali com 30%, 26%, 25%, 23%, muitos países, e o Brasil na posição de 116, com 9,9%. Né? Mas não se iludam muito, o Reino Unido está por volta de 20%, os Estados Unidos também não estão muito bem na fita, até porque são países com sistema eleitoral majoritário. O sistema eleitoral majoritário ele é pernicioso para participação feminina, e isso é consagrado já na literatura internacional. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia do quanto o Brasil realmente se encontra numa posição bastante distante de vários outros países, inclusive sul-americanos, na representação política. Em qualquer dos cenários, seja de manutenção do atual sistema eleitoral, seja adotando qualquer dos sistemas alternativos, são necessárias medidas explícitas que efetivem o incremento da participação das mulheres na representação política. Simplesmente pela maneira, por deixar as coisas como andam, na minha opinião, e acho que na experiência internacional, não vai ter maior participação. Tá certo? Obrigada. Termina aqui o Política na Sala, programa especial da Câmara Municipal e da Escola do Parlamento sobre reforma política, que trouxe os principais trechos das palestras promovidas no ciclo de debates. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.